Fala pessoal, me chamo Christian Lucena, tenho 35 anos, sou baiano e resido aqui na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, há 5 anos. Como eu posso iniciar com vocês? Vou contar um pouco da minha história, um pouquinho da minha vivência durante esses 35 anos. Vou falar resumido, mas que deve para vocês entenderem o porquê que eu me considero escolhido, um servo de Deus, um soldado de Deus. E isso, hoje em dia, eu tenho lembranças de lá atrás que eu não tinha entendimento, e hoje eu sou muito feliz por ter essas lembranças e ver o quanto isso foi impactante e me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Eu sou de família adotiva, eu sou adotado. Na minha infância, eu tive uma infância maravilhosa, nunca me faltou nada. E meus pais, eles tiveram 2 filhas mulheres, onde uma delas, a segunda, a última, foi uma gravidez de risco e minha mãe teve que tirar o útero. E o sonho do meu pai era ter um menino, né? Como a maioria dos homens tem um menino para carregar seu legado aí. Foi onde eles resolveram me adotar. Eu sempre tive ciência de que eu fui adotado. Meus pais sempre contaram tudo para mim, então minha infância foi bem tranquila, sempre fui bem resolvido com isso. Mas por que que isso para mim é uma coisa bacana, que eu vou estar passando para vocês? Porque meu nome de batismo é Christian Lucena, e meu nome ia ser José Olívio, que é o nome do meu pai. Então, quando minha mãe foi ali fazer o registro, né, da criança, no caso eu, ela disse que um anjo soprou o ouvido dela e falou para colocar Christian. E até então eu não sabia dessa história, só depois de adulto que eu fui saber dessa história através da minha irmã, que ela tinha contado para minha irmã. E já tendo entendimento de algumas coisas, né, relacionadas a Jesus, ter aceitado Jesus e hoje ser servo de Deus, eu fui saber que o nome Christian significa escolhido por Deus, né, ungido por Deus, cristão. Esse é o significado do nome Christian. Então isso já me fez crescer uma explosão de felicidade dentro do meu coração, porque eu tenho na lembrança várias coisas, experiências que eu tive com Deus. Eu tinha perdido essas experiências na memória, porque até então eu não tinha um entendimento. Eu fui criado em uma família extremamente católica, mas sempre foi mente aberta, então eu sempre tive a religião dentro da minha família, dentro da minha casa, e depois de adulto eu fui ser batizado, eu quis me batizar por conta do chamado que Deus teve na minha vida e tem até hoje. Então eu cresci sempre tendo mensagens de Deus. Para mim eu não entendia. Às vezes eu estava brincando na rua, alguém passava, pessoas que eu nem sequer conhecia passavam e olhavam para mim diretamente, me parava para mandar um recado de Deus. Deus mandou te falar isso. Eu agradecia, sorria, sem ter um entendimento e o porquê e para quê. E há 5 anos atrás, antes de eu vir morar aqui em BH, eu tive a mensagem de Deus. Eu já havia aceitado Jesus, né, dentro de uma academia, e onde meu melhor amigo, ele é pastor e era atleta, assim como eu sou atleta também. Ele mandou um recado para mim. Ele falou o seguinte: saiba que você está indo mais para ajudar do que para ser ajudado. Até então eu fiquei com aquilo na minha cabeça e não sabia identificar direito, mas eu já sabia que Deus tinha um chamado muito grande para mim, porque eu me senti pequeno, grande demais, na verdade, da onde eu estava, né? Que era a minha cidade lá no interior da Bahia. Então eu tinha aquela necessidade de sair da cidade, de ir para algo maior, para ter algo melhor na minha vida, mas eu não sabia que era relacionado ao chamado de Deus. Porque quando eu comecei no esporte, por que eu vou falar do esporte agora? Quando eu comecei no esporte, eu sempre trabalhei com diversos tipos de emprego que vocês imaginarem. Só que eu nunca me senti feliz e completo. Quando eu comecei no esporte, como amador, quando eu subi no palco, sou fisiculturista, a primeira coisa que eu pisei no palco para fazer a minha primeira competição, uma voz no meu ouvido falou o seguinte: é isso que você vai ter sucesso na sua vida. E aquilo tomou meu coração de uma forma tão grande que eu só sentia gratidão e felicidade dentro de mim.
poucas pessoas sabem dessa história aqui, porque eu quase não contei para ninguém. E até então, ainda não tinha vindo para cá, eu fiz uma oração a Deus, foi a minha primeira oração, que eu entreguei todo o meu coração, todo o meu espírito a Deus, ajoelho no pé da minha cama e falei assim, a seguinte palavra, eu me lembro muito claramente: Deus, eu quero que você tire de minha vida tudo que foi ruim, tudo que for negativo, porque eu quero ter sucesso dentro do que eu amo fazer, que é o esporte. Eu quero ter sucesso como atleta, isso é o que me completa aqui enquanto eu viver, que eu amo o esporte sempre fez parte dentro da minha vida, então eu quero ter sucesso nisso. E nessa noite eu dormi, isso foi por volta de umas 9 horas da noite, eu dormi, quando deu 4 horas da manhã, eu acordei com uma luz dentro do meu quarto, muito forte, eu me assustei, não sabia o que era, e a sensação foi de orar de novo. Eu orei, já essa segunda oração, não lembro direito como foi essa oração, eu só lembro que eu orei muito forte a Deus e acabei apagando no sono. Quando deu por volta de umas 6 horas, 6h30 da manhã, eu acordei com uma sensação como se fosse um bebê, uma criança pré-nascida, que só me dava vontade de chorar, mas é um choro de vida, um choro de alegria, de gratidão. A sensação, a palavra certa é essa, um choro de gratidão. Eu chorei por volta de uns 20 minutos a meia hora, só agradecendo a Deus, não sabia o porquê. Foi quando o meu telefone estava em cima da cama, ele acendeu assim, eu vi uma notificação de um atleta que eu seguia, que era conhecido na época, eu era fã desse atleta, e eu pensei que era alguma dessas notificações que a gente bota, né, para seguir o que o atleta está fazendo no seu dia a dia e tudo mais, só que não era. Quando eu fui ver, tinha uma mensagem direta no direct para mim, e nessa mensagem tinha a seguinte frase, eu não esqueço até hoje: eu acredito no seu potencial, eu acredito no seu sonho, eu vou investir em você. Bem-vindo ao meu time, Maradona Team. Foi onde eu conheci meu grande amigo, Fernando Maradona, que hoje nós somos os melhores amigos. Então ali, Deus já tinha escutado minha oração, já tinha dado a missão e o propósito grande. Ele nem lembra disso quando eu contei para ele, até hoje ele não sabe como Deus falou com ele nesse momento. E foi quando eu vim morar aqui em BH. E até então, esses 5 anos, eu tive várias experiências com Deus, e a mais recente delas, para terminar esse testemunho, foi um acidente no qual eu sofri, um acidente muito grave. Foi poucas semanas agora, eu estava indo para um evento, né, de fisiculturismo da minha área, marcar presença nesse evento, onde o ônibus acabou quebrando na estrada. O motorista parou o ônibus no acostamento, ficou por volta de uns 5 minutos consertando o ônibus. Foi no horário mais ou menos entre 3h55 da manhã para 4 horas. Eu tenho o hábito de acordar 4 horas para fazer minha oração normal, como eu sempre fiz. Foi quando eu despertei desse horário. Eu sempre gosto de sentar para o lado de fora da poltrona, por conta do meu tamanho e tudo mais, por causa das cadeiras, né? Então, nesse momento, eu acordei e fui orar. Só que quando eu fui orar, eu puxei o banco da poltrona, levantei ele, como se estivesse sentado no ônibus. Eu levantei o banco da poltrona, botei um pouquinho meu corpo para fora da poltrona, abaixei a cabeça e comecei a orar. Quando eu terminei minha oração, foi a hora que aconteceu o acidente. A gente teve uma batida que no momento eu pensei que era uma explosão muito grande. Tinha dado, eu não sabia que era uma batida. Eu só sei que eu quando abri os olhos, quando tomei a porrada, terminei a oração, abri os olhos, quando tomei a porrada com um susto, com um impacto, eu fui parar em cima, onde tem esses bagageiros no ônibus, segurando o ônibus em pé, e quando eu olhei no meu lado esquerdo e ao meu redor, eu vi destruição total. E nesse momento, tudo foi em fração de segundos. Eu vi ferragens passar do meu lado, do lado do meu rosto, entre meus braços das minhas pernas, e não ser atingido. Sendo que, infelizmente, as pessoas que estavam ao meu lado acabam morrendo, basicamente umas 3 a 4 pessoas atrás de mim, acabou se ferindo gravemente, como perdendo o pé, ferragens entrando na pessoa, e eu vendo aquela cena e sem entender nada. É tanto que a moça que estava ao meu lado, infelizmente, ela faleceu. O meu banco, se vocês terem noção, foi arrancado do ônibus. O meu banco, o banco que ela estava sentada,
a poltrona foi arrancada do ônibus, então fez um buraco muito grande, porque outro ônibus que vinha atrás acabou batendo justamente onde eu estava sentado. É como se eu tivesse, não, eu estava no meio de uma colisão e acabou fazendo isso aqui, as ferragens passando e nem sequer tocando em mim. Só que o que mais me surpreende, que até hoje eu estivesse na minha cabeça, eu não tiro isso da cabeça, é que antes de acordar para fazer a oração, eu tive um sonho meio esquisito, meio estranho. Eu não entendi, fui entender depois. Eu sonhei que, antes da batida, que tinha uma moça que estava vestida dessas roupas hospitalar, de fazer limpeza, toda vestida. Essa moça, ela veio em minha direção com borrifadores, limpando aqueles bagageiros onde eu acabei agarrando logo depois que teve a colisão. E na hora da batida, foi como se alguém tivesse me pegado e me colocado justamente ali e tivesse abraçado. Ali eu entendi que foi Deus que mandou um anjo da guarda para me proteger naquele momento. E chega a me arrepiar quando eu falo disso. E o que vem na minha cabeça é só esse tipo de situação, né? Eu não sendo atingido, porque não tem como eu não ter sido atingido ali. É como se eu estivesse debaixo de uma chuva e nenhuma gota de água tocasse meu corpo. Eu entendi que Deus ali teve um propósito muito grande, porque o meu chamado tem que ser completado ainda aqui na Terra. Eu entendi muitas coisas e veio na minha cabeça que eu não consigo nem explicar direito para vocês. E logo em seguida, essa semana, na verdade, foi essa semana, no início da semana, eu estava indo treinar, estava na academia, sendo que uma mulher, do nada, ela chegou para mim, depois ela falou que a religião dela era o candomblé. Ela falou dessa seguinte forma: a minha mãe de santo falou para mim que o seu acidente foi livramento por mérito seu, que Deus quis te livrar por mérito seu, porque o seu propósito é muito grande. Ela falou para mim, eu não conheço, não tenho contato, foi simplesmente do nada. E o segundo relato foi ontem, quando eu estava indo para casa, um morador de rua, eu tinha passado por ele assim, um morador de rua, ele estava sentado na calçada, né, do lado de um lixo e tudo mais. Ele chamou meu nome completo, bem alto, falou desse jeito: Christian Lucena. Eu olhei para trás, estava eu e minha namorada, minha companheira, eu olhei para trás, ele simplesmente olhou dentro dos meus olhos e falou assim: Deus falou para você continuar o que você está fazendo, e fez esse gesto, né, que é de treino, de musculação. Porque o seu propósito é muito grande. Eu chegar a arrepiar na hora, me arrepio aqui agora, e esse testemunho tá marcado dentro de mim. E antes desse é porque muita coisa aconteceu desde então. E antes dessas duas mensagens, eu orei a Deus para Ele tomar de fato conta do meu coração e do meu espírito de vez, com todas as forças, que eu estava preparado para Ele tem que fazer Ele na minha vida e para me fazer eu cumprir o propósito que Ele quer que eu faça. Então a minha oração, que eu entreguei novamente meu coração, meu espírito a Deus, foi essa. E logo em seguida eu recebi essas duas mensagens. Então não tem como falar que Deus não tem esse propósito, esse chamado muito grande na minha vida, e eu quero cumpri-lo e vou cumpri-lo com todas as forças, com todo o coração e alegria que tem dentro de mim, porque Deus para mim é tudo. E desde quando eu entendi as coisas que aconteceram em minha vida, eu sou a nova criatura, eu sou a nova pessoa. Quem me conhece hoje sabe como eu era antes, e eu só tenho orgulho em falar que é muito bom quando você sabe que Deus tem algo grande para você e que você tem que fazer algo nesse mundo e deixar as coisas melhores. Então, o que eu tenho para passar de relato, eu falei bem brevemente um pouco, porque são muitas coisas que aconteceram na minha vida, mas o que mais me impactou de fato foi essas últimas semanas, porque o recado foi bem claro e foi bem nítido, né? Deus falar com você, e a sensação que eu tenho dentro do meu coração é uma alegria muito grande de saber que o Pai fala com você diretamente. Eu já tive algumas outras mensagens, mas não tão claras, assim, diretas, né? Sabe quando você vê uma bola e chuta reto e sabe que vai pro gol? É essa sensação que eu tô tendo aqui para
passar para vocês que quando Deus fala diretamente com você, não tem nada melhor. E eu só tenho uma alegria dentro do meu coração. É o sentimento que eu tenho hoje, é a alegria, eu posso dizer isso. E essa é só uma pequena parte do testemunho que aconteceu em minha vida, porque tem muita história, muita coisa para contar ainda. Eu espero poder ter a oportunidade de estar falando cada vez mais e proliferar mais o nome do Pai e fazer o que é para fazer, o que é para ser feito, porque na vida a gente só é um sopro. Eu vivi isso de perto e muita coisa influencia a partir daquele momento que eu sofri esse acidente. Eu vejo as coisas de outra forma. Eu só tenho a agradecer e a alegria do coração o tempo todo. Muito obrigado.